Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, que a graça, que o amor de Deus e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, as nossas vidas. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18 e versículo 22, que nos diz assim: Então disse Eli ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. O profeta Elias, ele estava diante de um desafio. O profeta de Deus, Elias, era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele profetizou aqui nesse período do rei Acabe e Jezabel, que o rei tinha se corrompido com a rainha Jezabel. E aqui o rei Acabe simboliza a idolatria, a desobediência, a apostasia, a palavra de Deus. E Jezabel simboliza a prostituição, a luxúria e a avareza. Juntamente com Baal e todos os seus deuses de pedra, de madeira, esculpido pela mão dos homens, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem audição, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpam. Mas o Deus, Jeová, Eloí, El Shaddai, o Deus Adonai, o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o único Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que há. Elias servia a este Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E agora ele estava diante de um desafio, porque a nação tinha se corrompido, os profetas tinham sido mortos, porque Jezabel tinha mandado matar quase todos os profetas, e havia a corrupção, a apostasia, o distanciamento de Deus. E Elias, Deus levantou Elias neste período para anunciar a sua palavra. Elias é aquele profeta que disse para o rei Acabe que durante 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. E assim aconteceu. Naquele período, Elias é chamado profeta de fogo, que orou ao Senhor também. O Senhor enviou
fogo do céu e consumiu aqueles soldados, 50 soldados, e vieram prender Elias. E depois foram enviados mais 50, também foram consumidos, e o terceiro que veio se humilhou diante de Deus, e o anjo do Senhor disse para ele: vai com ele. E ele falava segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E aqui ele está diante dos profetas de Baal, diante do povo da nação, diante do rei. Creio que os magistrados, governadores, todas as autoridades. E agora Elias disse ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Os profetas de Baal é os falsos profetas, os falsos mestres, homens amantes de si mesmo, soberbos, arrogantes, presunçosos. E esses profetas, eles servem à prostituição, eles apoiam o adultério. Esses profetas, eles pregam a prosperidade, a riqueza, concernente à fama e à glória deste mundo. São os profetas de Baal. E serve a um Deus morto. Mas Elias, ele tinha o Espírito Santo, a palavra de Deus, e o Senhor era com ele. E agora Elias manda que dê 2 bezerros e pediu que eles escolhessem um dos bezerros e dividissem em pedaços e colocasse sobre a lenha e não metesse fogo. E Elias também iria preparar o outro sobre o altar, colocar lenha e não meteria fogo. Versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: esta palavra é boa. O Deus que responder com fogo, com cura, com libertação, com transformação, com restauração, com milagres e prodígios e maravilha, esse é o Deus verdadeiro. O altar estava quebrado e Elias pegou aquelas 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e fez um concerto diante do Senhor. Como está o nosso altar? O nosso altar, o fogo tem se manifestado, salvação tem se manifestado no altar, cura divina, libertação, batismo no Espírito Santo, milagres e prodígios. O mundo tem visto
o altar de Deus, descendo fogo sobre este altar, porque ali estava toda a nação de Israel. Naquele momento, os povos ali todos estavam reunidos. E hoje nós estamos num período de vários deuses estranhos, vários falsos profetas, milhares de falsos profetas, falso Cristo, que pregam a palavra, anunciam até o nome de Deus, mas o fogo não tem se manifestado, porque além de não ser o altar que está consagrado a Deus, estão oferecendo fogo estranho. Não há uma manifestação da glória de Deus. E os profetas de Baal, eles estão aí anunciando os seus deuses, usando até a palavra de Deus como senha, sutilmente, os anticristos, as heresias. Mas a palavra do Senhor diz que eles ofereceram ali, colocaram a banda do bezerro em cima do altar, os profetas de Baal. E agora começaram a clamar, a se cortar, a dançar, a fazer todo o ritual que naquele momento eles poderiam fazer, invocando ao Deus morto. Nós temos invocado ao Deus vivo, ou nós estamos como os profetas de Baal, clamando, se cortando, se rasgando, e não tem acontecido nada, nem um sinal. Os céus estão de bronze, não há nenhuma manifestação. Porque Isaías 59 nos diz a palavra de Deus: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Altar do Senhor, o púlpito, e coloca a política, a ciência, todo tipo de inovação, o fogo, ele não cai. Pode fazer oração, porque os profetas de Baal, eles oravam, eles clamavam, para que viesse o fogo, tivesse uma manifestação, nem que seja de uma brasa pequena. Mas estava a sequidão, o vazio. E não é diferente nos dias de hoje. Mas Deus, ele quer levantar os profetas verdadeiramente que ouça a sua palavra, que seja cheio do seu Espírito Santo, que ande dentro da vontade de Deus, que tenha um coração
puro, sincero diante do Senhor. Porque os altares estão contaminados, cheio de cinza, cheio de pecado, cheio de engano. Mateus capítulo 5, 23 e 24 diz: quando for oferecer a tua oferta no altar, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Altares divididos, cheio de porfia, de inveja, de discórdia, de ciúme, de indiferença, de falsa maquiagem, falsa aparência. Mas o Senhor que sonda os corações, Ele sabe de todas as coisas. E não tem como o Senhor operar nesse altar se não houver um conserto, uma limpeza, se não tirar cinza, se não consertar o altar. Em Malaquias 1, do 6 até o 8, fala que o sacerdote daquela época estava oferecendo animais doentes, cego, coxo, ao Senhor, tanto vendiam como sacrificavam ao Senhor. Há muita ganância no altar. Tem de ser tirado Deus, Mamon, do altar. A luxúria. Deus, Ele não opera no meio da luxúria, onde os homens se tornaram amantes de si mesmos, onde o homem aparece. Mas Elias, ele fez uma pequena oração ao Senhor, que vive e reina para todo sempre. E o Senhor desceu fogo do céu, porque o altar foi consertado. O altar estava dentro da vontade de Deus. O sacrifício, ele chegou às narinas do Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor. Hebreus 13 nos diz que o nosso sacrifício deve ser um sacrifício de louvor, agradável, perfeito ao Senhor. 13 em diante. O povo estava prosperando, prostituição, frieza, mas Deus levantou Elia, o tisbita, e Deus quer te levantar nesta terra. Arabacharabakai nekova nabagai. Ei dekou de face quemei de gabagas. Nesses últimos dias, o Senhor levantará profetas nesta terra, que vão profetizar segundo a sua palavra, pelo seu Espírito, porque nós estamos vendo falsos profetas, adivinhadores,
que falam, mas não acontece, que profetizam, mas aquilo não, que eles profetizam não acontece. Claro que tem os profetas do Senhor já nesta terra. Porque uns ele escolheu para pastores, outros para mestre, para apóstolo e outros para profeta. Aqueles que profetizam para as nações, povos, raça, tribos e língua. Aqueles que são levantados por Deus para pregar contra os falsos profetas, contra as falsas heresias, contra os anticristos, contra o pecado, contra o adultério, contra a prostituição, contra a avareza, a ganância do homem, de homens arrogantes. E a glória de Deus, ela quer se manifestar. E o fogo desceu e consumiu. É momento de consertar o altar. Altar aqui em todos os sentidos. Na nossa casa, altar da nossa vida espiritual. Os altares nos templos, os púlpitos. É momento de fazer como aquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, porque a casa estava na escuridão, sem luz, estava suja, mas ela acendeu a candeia, varreu a casa, limpou, e o Espírito Santo de Deus, ele vai soprar nesta terra, fazendo limpeza, tirando aquilo que não agrada ao Senhor. E vai levantar profetas como Jeremias, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, como João Batista. O Senhor te chama nesses últimos dias. Homens e mulheres de Deus que estão afastados da casa do Senhor, estão caídos. A presença do Espírito Santo, ela toca em tua vida. O Senhor quer te levantar nesta terra como instrumento poderoso. Porque Ele é o dono da obra, dono dos céus, da terra, manda no inferno e todos têm de obedecer a sua palavra, porque Ele é Deus.